Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Passando aí no canal para deixar uma reflexão, uma mensagem, dessa vez a respeito da educação dos filhos. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, onde tem se tornado cada vez mais difícil educar os nossos filhos. Com o avanço, com o advento, com o avanço o surgimento das redes sociais, esse desafio tem ficado ainda maior, porque os pais eles falam uma coisa, mas na internet, ali na ponta dos dedos, os filhos encontram aí os mais diversos tipos de ensinamentos. E aí está o desafio dos pais em poder estar controlando o manuseio, o uso da tecnologia, do celular, da internet, na mão dos filhos. O que sabemos que é muito difícil, quase que impossível você estar ali monitorando 24 horas. Então, penso eu que deve haver muito cuidado, muita cautela, principalmente aí no que diz respeito à idade de se colocar um celular na mão de uma criança, de um adolescente, porque realmente as coisas não estão fáceis. O problema não é a tecnologia em si, não, o celular, a internet, computador, a pessoa sabendo usar, usando de uma forma sábia, torna-se uma bênção. Porém, quando é feito um mau uso, se torna uma maldição. Então sempre foi difícil educar filhos, mas tem surgido assim novos desafios ultimamente no que diz respeito a estas questões. Precisamos nos orientar pelo que diz a palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este é o manual, o qual devemos seguir, o qual devemos nos orientar para estarmos educando os nossos filhos. É a Bíblia, é a palavra de Deus, são as instruções da palavra de Deus, que nunca podemos deixar de lado para atender o que diz fulano ou ciclano, trazendo novas ideias, novos conhecimentos nessa área. Não, para o fiel cristão, para o servo de Deus, um pai cristão, uma mãe cristã, uma família que segue a Jesus, os valores sempre estarão pautados no que diz a palavra de Deus, as escrituras sagradas. O importante é o pai e a mãe fazerem a sua parte, estar fazendo a sua parte. E deixa o resto com Deus. Deixa que, porque assim, por mais que o pai e a mãe, eles deem uma boa educação, bons ensinamentos para os filhos, chegará o momento em que eles terão que decidir por si mesmos. Caso eles venham a optar por um mau caminho, mas a consciência do pai e da mãe vai estar limpa diante de Deus. Chega um momento em que eles precisam tomar a decisão por si mesmos. Eles precisam andar com os próprios pés. Mas se foi uma educação embasada no que diz a palavra, se foi uma educação bem trabalhada, se a criança cresceu em um lar onde a família abria a palavra, onde o pai, a mãe ajoelhava com a criança, orava, buscava a presença de Deus, as chances, as possibilidades dela permanecer nos caminhos do Senhor é muito grande. Agora, em um lar onde não existe oração, onde não existe estudo da palavra,
as coisas ficam difíceis, ficam muito difíceis. A coisa está tão séria que, mesmo nos lares onde se estuda a palavra de Deus, onde você busca a Deus em oração, onde você tem o culto familiar, já está difícil conseguir manter os filhos nos caminhos do Senhor. Imagina então em um lar, em uma casa, onde não se pega na Bíblia. Realmente é difícil, onde as pessoas só pegam no celular. Todo tipo de ensinamento, a fonte de ensinamento é apenas o celular, não é a palavra de Deus. Vai ficar mais difícil ainda, porque a Bíblia, em meio a tantas tecnologias, a Bíblia ela está ficando esquecida, empoeirada. Me lembro aqui da história de um casal que estava em crise, e um irmão foi visitar aquele casal, e o irmão conversou bastante com eles, e de repente o irmão disse: vamos orar, pega aí a Bíblia de vocês para a gente fazer uma leitura, uma meditação. E aquele casal foi procurar a Bíblia, eles procuraram. Demorou assim alguns minutos procurando a Bíblia, mas eles não conseguiram encontrar a Bíblia. E eles estavam em crise. Aí dá para a gente ver o porquê que eles estavam em crise. Deus estava ficando de lado. Se com Deus já são difíceis as coisas, imagina então sem Deus. Mas não vamos desistir. Você que é pai, você que é mãe, ore a Deus, peça forças a Ele. Eu sei que tem muito pai, muita mãe nesse momento sofrendo, vendo os filhos praticamente abandonar os caminhos do Senhor, mas não desiste dessa tarefa, não desiste dessa caminhada. Insista. Outro dia eu falava com uma mãe que dizia que queria dar apoio para o filho e para a igreja. Eu apoio, se meu filho quiser ir para a igreja, eu apoio, eu vou deixar, vou buscar, eu faço. Mas assim, é importante a mãe dar esse apoio, a mãe dar esse apoio, o pai dar esse apoio, mas se você que é mãe, você que é pai, se você não vai à igreja, se você não quer um compromisso com Deus, por que então você acha que o seu filho vai querer? Eu fazia uma visita a uma família e ali uma garota adolescente ia ser batizada. E o pastor, o qual eu acompanhava, ele conversava com os pais daquela garota e dizia assim: vocês apoiam que a filha de vocês seja batizada, passe a congregar com a gente na nossa igreja? Eu disse: sim. Sim, mas vocês querem tomar a decisão de vocês também querem congregar, vocês também querem serem batizados, vocês também querem seguir a Jesus? Não, agora não, a gente vai dar mais um tempo e tal. Então o pastor dizia assim, mas como fica a cabeça da filha de vocês? Porque ela pode se perguntar, se esse é um caminho bom, se ir para a igreja, se seguir a Jesus, se estudar a Bíblia é um caminho bom, por que então que meu pai e minha mãe não quer ir comigo? Esse apoio de palavras é muito importante. Esse apoio de palavras é importante, é. Agora, o mais importante é o quê? O exemplo. O exemplo, esse é o mais importante, porque a partir do momento que eu me disponibilizo a ir à igreja com o meu filho, ele vai ver, realmente papai está indo comigo, então esse é um lugar bom. Eu vou seguir o exemplo de meu pai, eu vou permanecer com ele. Agora, se eu só falo assim, meu filho, vá à igreja, meu filho, estude a Bíblia, meu filho, faça isso, faça aquilo, mas se eu não faço, que tipo de exemplo eu estou dando? Como que eu posso pedir para o meu filho orar? Meu filho, antes de dormir, você deve orar, falar com Deus. Mas o meu filho nunca me viu orando antes de dormir. Então, o exemplo não deve ser apenas de palavras. Você deve também praticar. Deve ser um exemplo assim na prática mesmo. Que Deus te abençoe, querido papai, querida mamãe, que Deus te dê sabedoria, porque estamos vivendo dias difíceis. Que você possa ver os teus filhos crescer, não só em estatura, mas também na graça e no conhecimento da verdade. Um abraço, fique com Deus. Nos veremos aí no próximo vídeo.